Voltando, parte 2. Hoje nós conseguimos levar para uma outra visão, que a gente chama de festa da roça, né? Por quê? Porque eles trouxeram para a gente também, através de outros povos que migraram para o nosso país, além dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, vieram outros povos através das chamadas, o quê? Que são esses povos que vieram para cá? São os imigrantes. E aí vieram e começaram a produzir grandes regiões, que são as regiões agrícolas. E nessas regiões agrícolas tinham muitas festas típicas. E essas festas típicas, elas são muito trabalhadas e muito trazidas para esses momentos atuais, tá bom? Aí a gente vai falar aqui de um tema muito importante para a gente fechar nossa aula dessa parte 2, que é falar sobre os direitos civis dos afrodescendentes do Brasil. Durante o período da colonização do Brasil, que é muito importante que você tenha conhecimento de que nós fomos 300 anos colônia. O que isso quer dizer? Que existiu aqui primeiro um rei, depois o príncipe Dom Pedro I e depois o príncipe Dom Pedro II. Durante 300 anos nós éramos colônia. E o que é uma colônia? Colônia ela é coordenada e ela é administrada por um outro país. Então nós éramos colônia de Portugal durante 300 anos, antes de começarmos a ser república, tá ok? Durante o período da colonização do Brasil, o trabalho pesado, como aquele realizado nas plantações da cana-de-açúcar, lembra que a gente falou lá no primeiro momento que os escravos eles vieram trazidos para cá nos navios para trabalhar na plantação da cana-de-açúcar? Era realizado pelos africanos na condição de escravizados. Então eles eram obrigados a fazer aquilo. São considerados escravizados as pessoas que trabalham sem receber nenhum tipo de pagamento em troca do que fazem. Isso lembra você lá daquela atividade de filosofia sobre a liberdade, lembra que eu falei? Por quê? Porque eles não tinham direito à liberdade. A manutenção do trabalho escravo se tornou uma questão política para Dom Pedro II, já no final do período colonial, tá? O imperador que governou o Brasil entre 1840 até 1889, olha, ele governou o Brasil por 49 anos. A Inglaterra começou a pressionar o Brasil no sentido de acabar com a escravidão. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Olha que coisa triste. Muito, não é verdade? Porque nós somos um povo de miscigenação, de mistura de povos, e nós sabermos que esses povos foram escravizados por 300 anos e nós fomos o último país do planeta a acabar com a escravidão. Isso é muito ruim, porque até hoje ainda se tem preconceito, tá? E o preconceito é um crime, tá bom? E lembra também que a gente falou lá em filosofia sobre a perda da liberdade? Que você poderia escolher ali o que você queria interpretar sobre a palavra da liberdade? Você perde a liberdade quando você infringe essa lei do preconceito, porque você paga sobre esse crime, tá? E preconceito é um crime. A pressão da Inglaterra foi um fator único para a criação de uma lei que promovessem gradativamente, né, a abolição da escravatura. O que é gradativamente? Gradativamente é quando as coisas elas vão sendo
aos poucos, igual agora no nosso período de coronavírus, que eles estão gradativamente liberando as atividades, era o que acontecia nesse período da escravidão. Por causa da pressão que a Inglaterra fez, porque o Brasil era o último país a ainda ter escravos, o Brasil foi aos poucos libertando os escravos. E isso aos poucos era tipo um estado ia libertando aqui, outro estado ia libertando ali, até que houve uma libertação total, tá bom? E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa extraordinária. Observe a seguir algumas conquistas da população africana, parte 3. Observe algumas conquistas do povo africano, da africana e dos afrodescendentes. O que são afrodescendentes? São aqueles que a gente se misturou, né? Misturou o negro com branco, o índio com negro, e aí viramos afrodescendentes, e eles viraram afrodescendentes porque eles chegaram aqui afro-brasileiros. Eles chegaram aqui africanos e ganharam cidadania e passaram a ser brasileiros, então eles são afro-brasileiros, tá? Observe a seguir as conquistas da população da população africana e afrodescendente, que resultaram em leis no Brasil. E aos poucos garantiram a maioria nas condições de vida dessas pessoas e o início da Constituição à sua cidadania. A primeira conquista que eles tiveram, vocês viram aqui? Isso aqui parece ser o quê? Uma carta. E essa carta, ela foi uma carta muito importante, que foi uma carta chamada de Lei Áurea. E foi a princesa Isabel que assinou essa carta. E essa carta concedeu a todos os escravos da época, ao povo africano que vivia aqui, a cidadania da afrodescendência, que eles passaram a ser povos brasileiros, e a liberdade. Em 1888, a princesa Isabel assinou a carta chamada de Lei Áurea, que libertava todos os escravos que ainda estavam escravizados em algum lugar ou outro do nosso país, tá bom? Aí aqui tem algumas leis muito importantes no livro de vocês. E lá no Mão na Massa, na página 224, passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravatura, com o auxílio de um responsável. Faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal que indique ações de desrespeito aos direitos civis dos afrodescendentes. Então, olha, lembra que a tia falou que eles eram um povo africano escravizados durante 300 anos. Através da Lei Áurea da princesa Isabel, que ela assinou a carta da Lei Áurea, em 1888 ela libertou ainda alguns escravos que existiam escravizados em alguns lugares espalhados pelo Brasil. Ainda nos dias de hoje, eles sofrem alguns tipos de direitos que são prejudicados. E a pesquisa é para que vocês possam trazer esse desrespeito ao direito civil dos afrodescendentes e relatar aqui nesse Mão na Massa. Aí a página termina com você aqui falando sobre a cultura e a religiosidade africana no Brasil.
Nós já falamos muito sobre isso, que esses povos, eles eram vários povos, porque eles vieram em navios de diferentes lugares do continente africano, porque a África, vou tornar a repetir para você não se esquecer, é um continente que tem vários países e vieram africanos de vários lugares diferentes. Com isso, eles trouxeram culturas diferentes, hábitos diferentes, alimentações diferentes, estilos diferentes de se viver e se organizar, até mesmo no período que eles eram escravos. E depois que eles foram libertos, eles começaram a trazer para misturar nossa cultura que existia na época e compartilhar conosco todo o conhecimento e todo o desenvolvimento que eles tinham ali para a gente poder dar andamento à nossa construção da cidadania brasileira, tá bom? Então, por hoje a gente fecha a nossa aula e até a próxima. Beijos!